A partícula carregada positivamente no coração do átomo é extremamente complexa e muda de aparência dependendo de como é sondada. Ainda mais estranho, pesquisadores descobriram recentemente que o próton às vezes inclui um quark-charm e um anti-quark-charm, partículas colossais que são cada uma mais pesadas que o próprio próton. Algo inimaginável mais de um século atrás, quando Ernest Rutherford descobriu a partícula. Desde então, os físicos ainda estão lutando para entender completamente o próton. Até o ensino médio, servia aquela explicação que descreve a partícula como uma bola sem características, com uma unidade de carga elétrica positiva em quantidade equivalente aos elétrons carregados negativamente, que unem ao seu redor. Os universitários aprendem que a bola é, na verdade, um feixe de 3 partículas elementares chamadas quarks. Mas décadas de pesquisa revelaram uma verdade mais profunda, bizarra demais para ser totalmente capturada com palavras ou imagens. O próton é um objeto da mecânica quântica que existe como uma névoa de probabilidades, até que um experimento o force a tomar uma forma concreta. E suas formas diferem drasticamente dependendo de como os pesquisadores montam seu experimento. Conectar as muitas faces da partícula tem sido o trabalho de gerações. Estamos apenas começando a entender esse sistema de maneira completa, disse Richard Miner, físico nuclear do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esta é a coisa mais complicada que você poderia imaginar, disse Mike Williams, também do MIT. A prova de que o próton é composto de várias partículas veio em 1967. Em experimentos anteriores, os pesquisadores o bombardearam com elétrons e os viram ricochetear como bolas de bilhar. Mas com o uso de aceleradores de partículas mais poderosos, os elétrons estavam atingindo o próton com força suficiente para quebrá-lo, um processo chamado de espalhamento inelástico profundo, dando origem a fragmentos pontuais do próton chamados quarks. Essa foi a primeira evidência de que os quarks realmente existem, disse Yanchao Zheng, físico da Universidade da Virgínia. Usando elétrons de alta energia, os físicos podem descobrir características mais sutis do próton-alvo. A medição de precisão de como a estrutura de um próton se forma em um campo elétrico revelou novos detalhes sobre um aumento inexplicável nos dados de prótons. Os físicos nucleares confirmaram que a descrição atual da estrutura do próton não é perfeita. Um aumento nos dados em sondas da estrutura do próton foi revelado por uma nova medição de precisão da polarizabilidade elétrica do próton. As medições da polarizabilidade elétrica revelaram quão suscetível o próton é à deformação ou alongamento em um campo elétrico. Assim como o tamanho ou a carga, a polarizabilidade elétrica é uma propriedade fundamental da estrutura do próton. Além disso, uma determinação precisa da polarizabilidade elétrica pode ajudar a preencher as diferentes descrições do próton. Dependendo de como é sondado, um próton pode aparecer como uma única partícula opaca ou como uma partícula composta feita de 3 quarks mantidos juntos pela força forte. Queremos entender a subestrutura do próton e podemos imaginá-lo como um modelo com os 3 quarks equilibrados no meio.
Agora coloque o próton no campo elétrico. Os quarks têm cargas positivas ou negativas. Eles vão se mover em direções opostas. Assim, a polarizabilidade elétrica reflete a facilidade com que o próton será distorcido pelo campo elétrico, explica Huanan Li, primeiro autor de um novo artigo sobre o próton. Quando isso foi visto em medições anteriores, foi amplamente considerado um acaso, mas essa nova medição mais precisa confirmou a presença da anomalia e levanta questões importantes sobre sua origem. Há algo que claramente estamos perdendo neste momento. O próton é o único bloco de construção composto na natureza que é estável. Então, se estamos perdendo algo fundamental lá, isso tem implicações ou consequências para toda a física, disse o professor Nikos Sparveris. Os físicos nucleares usaram um processo chamado espalhamento virtual de Compton para investigar essa distorção. O processo começa com um feixe cuidadosamente controlado de elétrons energéticos que são enviados para colidir com prótons. No espalhamento virtual Compton, os elétrons interagem com outras partículas emitindo um fóton energético ou partícula de luz. A energia do elétron determina a energia do fóton que ele emite, que também determina como o fóton interage com outras partículas. A força nuclear forte, também chamada de força forte, é uma das 4 forças fundamentais da natureza. As outras são a gravidade, a força eletromagnética e a força nuclear fraca. É a mais forte das 4, como o nome sugere. No entanto, também tem o alcance mais curto, o que significa que as partículas devem estar extremamente próximas antes que seus efeitos sejam sentidos. Sua função primária é manter unidas as partículas subatômicas do núcleo, prótons que carregam uma carga positiva e nêutrons que não carregam carga. Essas partículas são chamadas coletivamente de núcleons. Os fótons de energia mais baixa podem ricochetear na superfície do próton, enquanto os fótons mais energéticos explodirão dentro do próton para interagir com um de seus quarks. A teoria prevê que quando essas interações fóton-quark são plotadas em energias mais baixas para mais altas, elas formarão uma curva suave. Nikos Sparveris, porta-voz do experimento, disse que essa imagem simplesmente não resistiu aos testes. As medições, em vez disso, revelaram um inchaço ainda inexplicável. O que vemos é que há algum aprimoramento local na magnitude da polarizabilidade. A polarizabilidade diminuiu à medida que a energia aumenta como esperado, e em algum momento parece estar subindo temporariamente novamente antes de cair, disse ele. Com base em nosso entendimento teórico atual, deve seguir um comportamento muito simples. Vemos algo que se desvia desse comportamento simples, e este é o fato que está nos intrigando no momento. A teoria prevê que os elétrons mais energéticos estão sondando mais diretamente a força forte, uma vez que une os quarks para formar o próton. Este pico estranho na rigidez que os físicos nucleares agora confirmaram nos quarks do próton sinaliza que há uma parte desconhecida na força forte que pode estar em ação. Os físicos disseram que o próximo passo é desvendar os detalhes dessa anomalia e conduzir sondas de precisão para verificar outros pontos de desvio e fornecer mais informações sobre a fonte da anomalia. Queremos medir mais pontos em várias energias para apresentar uma imagem mais clara e ver se há alguma estrutura adicional lá, disse Lee.
O estudo que relata esta última anomalia foi publicado em 19 de outubro na revista Nature. Experimentos de próxima geração buscarão recursos ainda mais desconhecidos. Físicos do Laboratório Nacional de Brookhaven esperam adicionar o colisor de elétron-íons na década de 2030 e tirar instantâneos de alta resolução que permitirão as primeiras reconstruções 3D do próton. O colisor também usará elétrons giratórios para criar mapas detalhados dos spins dos quarks e gluons internos. Isso deve ajudar os pesquisadores a finalmente identificar a origem do spin do próton e a abordar outras questões fundamentais sobre a partícula desconcertante que compõe a maior parte do nosso mundo cotidiano. Este foi o Minuto News, uma pílula composta de diversas partículas carregadas com notícias sobre ciências.